Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso podcast da Kings League. Exatamente, tivemos o primeiro episódio aí, saiu no sábado à tarde. O primeiro episódio, vocês curtiram, teve um engajamento legal. Então aqui eu vim de novo para trazer o segundo episódio. Tudo o que aconteceu na primeira rodada da Kings League, que aconteceu neste sábado à tarde, a parte da noite. Cara, muito legal, a expectativa era muito boa para os jogos, né, para os times, para os confrontos em gerais. E assim, não me decepcionei. Foram jogos muito interessantes, times muito fortes se enfrentando, alguns times até me surpreendendo de certa forma, mas enfim, muito legal. Todos os presidentes praticamente estavam ali. De qualquer equipe, estava todo mundo ali, todo mundo engajado, todo mundo querendo. Muito legal que seja assim até o final do campeonato, beleza? Mas enfim, dito isso, vamos lá para os resultados da primeira rodada. E agora nós temos aqui já na tela o resultado da primeira rodada que me surpreendeu, tá? Por ser um jogo de Kings League, por ser todos os fatores que tem um jogo de Kings League, a equipe do Nivelados, da presidente da Nive Stefan, contra os Desimpedidos GOT, né, do Yuri 22, do Desimpedidos, levou a melhor a equipe da Nive, 1-0, gol do Léo Gol, grande jogador Léo Gol, muito bom jogador. O gol foi no finalzinho do primeiro tempo e depois disso, né, pênalti do presidente errado, shootout errado, as cartas não fizeram efeito, nada. Simplesmente 1-0, fechou a casinha, acabou. Um dos placares, um dos poucos placares de 1-0 na história das Kings League, não importa, do México, da Espanha, da Itália. Muito difícil acontecer 1-0, mas aconteceu 1-0 aí para a equipe da Nivelados, que estreia com o pé direito, né? Obviamente, estrear com 3 pontos. É uma equipe que não conhecia a competição. Estreia bem, estreia legal. Léo Gol, o homem da partida, né? Fez o gol. Foi importante demais para a equipe da Nive. Mas eu quero destacar aqui para mim a primeira escolha do draft da equipe do Nivelados, que assim, eu me surpreendi quando foi essa primeira escolha do draft, porque eles escolheram um goleiro, Ivo Alves. Que baita goleiro, tá muito justificado porque foi escolhido por primeiro no draft do Nivelados. É muito bom goleiro, catou demais, defendeu o pênalti. Obviamente o pênalti do Yuri não foi dos melhores do mundo, mas defendeu o pênalti. É um baita goleiro, que goleiraço que tem a equipe do Nivelados. Ivo Alves para mim é o melhor em campo, apesar do Léo Gol ter feito gol e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, o Ivo Alves atacou demais, demais, demais. Me surpreendeu muito. Obviamente eu esperava que ele fosse um bom goleiro, mas simplesmente fechou o gol, não deixou nada passar. E como eu disse, né? Zero para uma equipe é muito destaque pro goleiro, porque é muito difícil acontecer isso na Kings League, cara. Muito difícil. Inclusive é o único jogo que o time que ainda não fez gol foi o Desimpedidos. Justamente o time que pegou o Ivo Alves pela frente. Então tá aí meu destaque. Parabéns aí pra equipe da Nive. Estrear com o pé direito, obviamente, é uma vitória magra, mas o que importa são os 3 pontos que lá na frente vão fazer muita diferença. Esse é o primeiro confronto aí, a equipe da Nivelados saiu vitoriosa. E agora viemos para o segundo confronto do dia, equipe do Dendele FC contra a Fúria. Como eu havia falado, galera, eu esperava muito que a Fúria e o G3X, né, como favoritos aí, dessem mais trabalho e fossem vencer as suas partidas de estreia. Mas a Fúria foi muito constante do começo ao fim. Como eu falei, Neymar presente, tava todos os presentes lá, a galera do Podpah, o Ulisses Costa, o Cris, o Neymar tava lá, enfim, tava todo mundo da Fúria. Mais um jogo, né? Como o do Nivelados com os impedidos, mais um jogo que os dois presidentes não converteram, né? O da Nive foi shootout, mas aqui o Dendele e a Fúria não converteram seus pênaltis presidentes. O Luqueta errou e o Chris Guedes também, os dois erraram seus pênaltis. Então segue aí, nas duas primeiras partidas nenhum pênalti presidente foi convertido. Mas falando agora do jogo, muito bom Lelete. Que jogador Lelete. Tirando os 2 gols dele, né? Aí o Lelete, a gente já sabia, né? O campeão do mundo da Kings, enfim, jogador da Fúria, já sabe muito dessa modalidade de futsal, é muito experiente. Enfim, eu já desconfiava, né, que fosse dar um show e mais uma vez parabéns ao Lelete, parabéns à Fúria. 6-2, Lelete muito dominante, jogando demais. Esperava muito também do Dendele, mas infelizmente já caiu contra uma pedreira logo na primeira rodada.
Vamos ver aí pra frente como é que vai se comportar a equipe, mas tem que entender também, né? Que não é terra arrasada porque perdeu o primeiro jogo, tá enfrentando uma das favoritas ao título, enfim. É só o primeiro jogo, então o Dendê deve se reorganizar porque tem um baita time, um elenco muito bom, mas pegou logo a Fúria de cara e a Fúria fez o dever de casa, apesar de enfrentar uma equipe muito boa, tem a obrigação de vencer, então 6-2 aí, uma baita partida da Fúria, merecida vitória, mais uma vez. Lelete, craque da bola, já concorreu ao MVP da rodada, não acabou não ganhando, depois a gente fala disso, mas enfim, Lelete meteu 2 gols aí, o destaque da partida sem dúvida nenhuma. Agora falando da terceira partida do dia, galera, uma partida que eu estava muito ansioso para ver. Eu queria muito ver a equipe do Capim em campo, Lucaneta, Henri Japa, Barata, simplesmente demais. Muito bom, galera. Essas escolhas, né, que eles fizeram de wildcard aí por muitos contestadas e tudo mais, mas assim, o que o Barata mostrou ser um baita goleiro em todas as Kings, né? Teve a Kings Américas, a Kings World Cup e agora na primeira partida ele pegou um pênalti presidente que o cara bateu no ângulo. O cara bateu muito bem, o cara bateu em cima, no alto. O Barata fez uma baita defesa. É um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. Além disso, o Barata fez gol, né? O Barata fez o gol, ele que abriu o placar aí para a equipe do Capim. Enfim, é um jogo muito equilibrado. Tava 4-2, aí a equipe do Capim faz o gol nos minutos finais, né? Que vale 2, fica 6-2. E aí no finalzinho o Vitor Garrido faz aí mais um para a equipe do Funkball, fica 6-4, um placar parelho, porque o jogo foi parelho, tá? Realmente o Davi Lira, diferencial acho da equipe do Capim aí no jogo, mas o Henry jogou muito bem. O Capim teve algumas individualidades, né? E mais uma vez, o presidente do Funkball errou e o Luva de Pedreiro, presidente do Capim, também errou, né? Mais um pênalti presidente errado. No terceiro jogo do dia, todos os 6 pênaltis presidentes, nenhum tinha sido convertido, rapaziada. Impressionante. Mas enfim, um confronto que não tem muito o que falar. O Capim é duas equipes que a gente não conhecia. Eu, apesar de estar muito ansioso pelo Capim, não conhecia muito a equipe. Mas assim, muito bem, muito bom, bem jogado. Duas equipes que vai ser interessante ver jogar aqui pra frente, mas principalmente o Capim, né? O Henry já funcionou demais, jogou muito bem. Enfim, para mim o diferencial desse jogo foi o goleiro, né? Foi o Barata, muito bom jogador. O Barata é impressionante a diferença que faz um goleiro, né? A gente pode parecer que não, mas o goleiro faz muita diferença. E Barata, white card, né? É um dos únicos goleiros, se eu não me engano, é o único goleiro que é um white card, né? Então é o único goleiro que é white card, então a gente tem que olhar com outros olhos pro Barata, que é um baita goleiro, sem dúvida nenhuma, é o melhor goleiro do Brasil, não tenho dúvida disso. Aí do mundo não sei, mas do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Barata, que fez a diferença. E o Capim, um baita wildcard, muito bem gasto o wildcard, e venceu o jogo. O Capim começa com o pé direito, estreando na Kings League. Agora, a nossa penúltima partida do dia, um confronto de EA Sports, exatamente, galera, Loud e Fluxo, um confronto dos games, só que agora no futsal, né? Como eu havia falado para vocês, eu tinha uma expectativa muito legal para esse jogo, pelos presidentes, né, cara? Eu gosto muito de Free Fire, eu gosto muito de outros, como vocês podem ver no canal aí, tem de Free Fire, vídeo de clipados, enfim, algo nesses estilos. E aqui, cara, eu tava muito ansioso pra ver, mas o que eu queria mesmo falar pra vocês agora, antes de tudo, é que jogador é o Luquinhas, cara. Ele foi a primeira escolha do draft da Loud e assim, é impressionante o que ele jogou de bola. Eu sei que é o primeiro jogo e muita coisa pode acontecer, mas o que o Luquinhas jogou de bola, cara, Lucas Henrique fez 2 gols, cara, demais. O que o Luquinhas jogou, assim, é absurdo. Ele faz um gol, galera. Ele faz um gol que ele deixa o goleiro do fluxo bobo. Tem o goleiro e o zagueiro, os dois estão na marcação. Cara, ele dá meio que um corte, o goleiro dá uma falseada de pé, ele puxa pro lado e chuta. Cara, que golaço dele. É absurdo que o Luquinhas jogou. Enfim, vitória da Loud. Destacar aqui querendo ou não, o placar fica meio elástico, né? Fica meio complicado de a gente analisar aqui porque tá muito além, né? O placar tá bem elástico do que foi a partida. Mas enfim, teve o primeiro pênalti presidente convertido, aí o Coringa bateu e fez, o Serol bateu e errou. Então o primeiro pênalti convertido aí foi na quarta partida, foi o Loud Coringa.
meteu pra dentro, primeiro presidente da Kings League Brasil convertido foi dele. E de resto, pra mim o Luquinhas aí jogou demais, é um confronto muito equilibrado. O Fluxo tem uma equipe muito boa, mas realmente eu não conhecia o Luquinhas, não conhecia o Lucas Henrique. Vendo ele jogar ali, cara, absurdo, dando passes pro gols do Rock. Igor Rock também, baita centroavante, né? Fez 2 gols de camisa 9 mesmo. Um que eu acho que é o Lucas que faz a jogada. O Luquinhas faz a jogada, ele dribla quase todo mundo, ele chuta, a bola bate no goleiro, no zagueiro, sobra, só dá um toque o Igor Rock e mete pra dentro. Enfim, muito centroavante mesmo, cumprindo o papel de 9. Mas a Loud ainda levando a melhor aí no confronto contra o Fluxo. E galera, bom destacar aqui pra vocês que agora a equipe da Loud ela é a primeira colocada, né? Fez saldo de gol aí em geral, 8-4. Uma baita partida, né? Mesmo diferente de 4 gols da Fúria, mas com um saldo melhor. Então aí a Loud aplicando 8 gols na primeira rodada, muito interessante ver, né? O que a gente vê os esportes a Loud no Valorant, no Free Fire, em tudo se destacando, e agora vindo pro Futset, muito legal ver a participação de todos os streamers da Loud ali também, até o Playhard estava lá no evento, enfim. Aí a Loud estreando com vitória no duelo dos games. E agora eu vou sair daqui porque eu vou falar do último jogo da primeira rodada, um dos jogos mais esperados. Eu pelo menos queria muito assistir esse jogo entre Real Elite e GTX do Gaules. Que jogão, rapaziada. Era o que a gente esperava? Sim, era o que a gente esperava do começo ao fim, um jogão. Como eu falei pra vocês, o Davi é impressionante. Que jogador é o Davi? Ele tava na Copa do Mundo e agora ele vem de wildcard do estagiário. E é absurdo. Que belo jogador é o Davi, o camisa 10 do Real Elite. 2 gols pra ele, jogando demais. Ele converte um shootout ali que ele deixa o Igor Rezende no chão. Enfim, que golaço. E os 2 pênaltis presentes, né, convertidos. O Gaules não estava no evento, ele está em Lisboa, né, Portugal, transmitindo a Brest de Lisboa, de CSGO. Mas aqui estava Kelvin Oliveira, machucado, não jogou, mas é o presidente, bateu o pênalti, converteu daquele jeito dele, humilhante. Andreas, craque, marcando dele sempre. E agora o que a gente tem que falar. Emerson Carioca. 2 gols do homem, wildcard substituindo o Kelvin, indicação do K9, o K9 indicou o Emerson Carioca pro lugar dele, e foi lá, fez 2 gols, fez gol de ouro na prorrogação, ficou 3-3 o jogo, né, aí foi pros últimos minutos, gol de ouro, quem fizesse levava. Emerson Carioca, bicudo no canto, sem chance pro goleiro, gol de falta, bico, enfim. Emerson Carioca, cara, muito legal vendo ele sendo decisivo, muito decisivo. Aí o Emerson Carioca, o G3X acaba vencendo a partida no gol de ouro, mas é importante destacar, né? O G3X vence sem o Kelvin, né? O melhor jogador de Futset do mundo estava no banco. Estava no banco não, né? Estava fora, tá machucado. Não jogou, só bateu o pênalti presente e ficou fora. Impressionante que o Kelvin fez com esse elenco, né? Ele conseguiu blindar o elenco ali, o Gaules e o Apoca e o Velho Vamp. E o Velho Vamp tem uma sacada de gênio no gol do Andreas ali, que ele vê um erro do Realite na substituição por causa de um colete, ele fala com o juiz vai ver no VAR, tá certo. Esse contestamento, né, tá na regra, a regra diz que não pode. O Velho Vamp consegue tirar 2 jogadores do Reality ao mesmo tempo, aí fica na vantagem numérica. O Andreas vai lá, converte o gol pro G3X. Enfim, grande jogo, galera, um dos jogos que eu mais estava esperando, e com certeza, se você ficou até o final assistindo esse jogo, você não se decepcionou. Aí você viu o baile, o grande show da G3X, uma equipe muito boa, mesmo sem Kelvin, venceram. E falar agora do destaque, né? K9. É impressionante o que esse cara faz. Ele é gelado, como já diria o Gaules, ele é gelado, muito gelado. Vai ser muito importante para G3X quando ele voltar. Ele fica fora dessas 2 primeiras rodadas, como eu falei para vocês, né? Mas quando ele voltar, galera, esquece. É muito diferente, é outro jogador. Ele só entra para bater o pênalti, você já vê a aura dele. Pode perceber também que não é uma lesão muito grave que ele tem. Mas eu acho que para não correr o risco de se tornar uma lesão mais grave, ele ficou de fora das 2 primeiras partidas, 2 primeiras rodadas. Enfim, Kelvin entrou,
só pra bater o pênalti, bateu o pênalti presidente, voltou, ficou de boa. O Gaules, gênio como é, meteu o Kelvin de presidente. Agora a G3X, além de tudo, eu acho que nos jogos normais, né, galera, que ele puder jogar, ele não vai poder bater o pênalti, mas como hoje ele tava fora e tudo mais, o Gaules nem aí tava, né, tá em Portugal, conseguiu lá converter o pênalti. Kelvin Oliveira, sem dúvida nenhuma, vai concorrer a artilheiro, MVP dessa Kings League Brasil. E outro destaque, sem dúvida nenhuma, Emerson Carioca, o craque do povo. Emerson Carioca, menção rosa aí, é o jogador que tira a calça. Ele, galera, o bastidor aqui, que eu vi o Velho me falando, o Emerson Carioca, quando fez o gol de ouro, ele não sabia que tinha acabado o jogo. Ele não sabia que tinha acabado o jogo. Ele achou que fez o gol, beleza, vambora, 4-3, vamos seguir o jogo, marcar. Não, ele fez o gol, saiu comemorando, mas não achou que tinha acabado o jogo. Ele achou que ia continuar. Não, ele faz o gol, o jogo termina. Emerson Carioca aí, muito legal, né? Ver um cara que é profissional, aí sai, né, desse futebol profissional aí, vem pro futsal e, cara, é inacreditável. A gente vê, só você assistindo o jogo pra ver. Ele faz o gol de falta, depois faz o gol de ouro. Aí o Kelvin fica maluco, tira a camisa, uma loucura, uma grande festa G3X. Aí, então, Emerson Carioca, uma menção honrosa, ele aí que muito bem, vamos ver como vai sair hoje, mas enfim, muito legal ver o Emerson Carioca aí brilhando com a camisa G3X. Aqui, o comentário que eu queria falar para vocês, Luquinhas, que contratação, cara. Que contratação da Loud, primeira escolha no draft, muito bom jogador, ele é muito bom, muito diferenciado. Pelo menos esse jogo contra o Fluxo, sem dúvida nenhuma, um baita jogo, o que ele fez no jogo inteiro, enfim, destruiu, assistência, gol, drible, enfim, Luquinhas jogou demais. E, dito isso, MVP da rodada, Luquinhas da Loud. Como funciona a votação do MVP, né? Temos aqui a Kings League faz um ranking, bota 5 jogadores ali para vocês votarem. Aí vai ter o voto da audiência, o voto dos jogadores, o voto dos presidentes. E aí o Luquinhas teve 15 votos, né? 5 da audiência, 5 dos jogadores e 5 dos presidentes. Bem demais o Luquinhas, que partida do jogador camisa 11 da Loud. Vai incomodar demais. Aqui menção honrosa a todos, né? Ivo Alves, goleiro do time do Nivelados. O Lelete da Fúria jogou muito também. Ficou, né, na segunda colocação para ser MVP da rodada, mas ficou com o Luquinhas. O Lelete jogou demais. Henry Japa, como eu falei para vocês, o cara foi draftado, a gente já sabe da qualidade dele, né? Quem acompanha vídeos no YouTube sabe como é bom o Henry Japa. Quem acompanha principalmente são banheiristas, né? Sabe também que o Henry Japa é um grande jogador. Ele entrou, jogou muito bem, sem dúvida nenhuma. Foi escolhido no draft, né, pela equipe do Capim, e joga demais. O Henry Japa jogou muito. Luquinhas aí, o MVP da rodada, como eu falei pra vocês, jogou demais, gol, assistência, garantindo a vitória da Loud. E o Emerson Carioca, né? O cara faz 2 gols, faz o gol de ouro aí, substituindo o Kelvin Oliveira. Não é pra qualquer um, né? Então, aí menção honrosa a todo mundo, mas parabéns ao Luquinhas aí, sem dúvida nenhuma, muito merecido, incontestável esse MVP pra ele da primeira rodada. E agora, galera, hoje, 31 de março, segunda-feira, teremos a segunda rodada da Kings League Brasil. Começa mesmo horário, 5 horas até as 9, 5 jogos, muito legal. Teremos o confronto agora do Dendele contra o Fluxo, as duas equipes que perderam na primeira rodada. Fluxo e Dendele vem de derrota, então é um confronto muito interessante. Desimpedidos e nivelados, as duas equipes que venceram na rodada. Né? Será muito interessante esse confronto de Luquinhas contra Ivo Alves. Vamos ver aí como é que vai se sair as duas primeiras escolhas do draft das equipes, né? O Luquinhas escolhido por primeiro da Loud e o Ivo Alves escolhido por primeiro do Nivelados. Às 7 horas teremos Fúria e Real Elite. Não tá fácil pro Real Elite, né, cara? Como eu falei, é um time muito bom, mas pegou os 2 melhores times, né? Os times que já existiram, os times que já conhecem essa competição aí. Não vai ser fácil pro Real Elite, mas também depois daqui pra frente sabe que já não vai pegar mais de 3x e a Fúria. Mas às 7 horas teremos Fúria e Real Elite. Fúria venceu, Real Elite perdeu na primeira rodada por G3X. Vai ser um confronto muito interessante, porque vai dar pra ver, né, aí o que o Real Elite vai proporcionar, porque pegou uma das melhores equipes e bateu de frente, foi pro gol de ouro e acabou perdendo. E agora a Fúria, né, que venceu bem, mostrou se é aquela Fúria que a gente conhece. Então vamos ver esse segundo jogo aí. E tem novidade da Fúria, que não é muito boa pro torcedor, mas depois eu vou mostrar pra vocês. Às 8 horas, Desimpedidos GOT contra Futebol Clube. Esse confronto, galera, os dois também perderam na rodada. O Yuri 22 bate um pênalti horroroso.
O Funkball faz uma partida contra um adversário que a gente não conhecia também, né? Contra um adversário que a gente não sabia como é que era. Então o Funkball perdeu pro Capinho, o Desimpedidos perdeu pro Nivelados. E agora um confronto de derrotados, podemos dizer entre aspas. Aí nessa segunda rodada vamos ver como é que vão ser as equipes. Interessante analisar, né? Porque aí teremos um parâmetro de qual será pelo que essa equipe vai brigar, né? Se é por playoffs direto, se é até por título, né? Título não, mas vaga direta para o Mundial na França, se é por play-in, enfim. Vamos ver pelo que essas equipes vão brigar no campeonato. E às 9 horas aí o confronto de patas, né? A mula contra o burro, G3X contra a Capim FC. Um confronto aí de mascotes, né? A Capim, o mascote é um burro e o G3X é uma mula. Então a gente vai ver como é que vai ser esse confronto. K9 segue fora, não vai estar em campo, vai estar streamando, né? Vai estar fazendo live, vai estar de presidente. Então o Gaules eu acho que também não vai estar, apesar de ter acabado a Blast ontem lá em Portugal, em Lisboa. Acredito que o Gaules não vai estar presente para esse jogo, então vai estar o Kelvin lá de presidente. E o Capim, agora sim, pro Capim é muito mais interessante esse jogo para ver aonde a equipe pode chegar, em que nível que está a equipe, né? Porque venceu o Funkball, também é uma equipe que a gente não conhecia, né? Duas equipes que a gente não é muito do nosso conhecimento, né, as equipes. E agora vai pegar a equipe do G3X, que para mim é uma das favoritas junto com a Fúria ao título. Como eu disse, o K9 segue fora, mas a equipe da G3X é muito boa. Andreas, Rufino, o Wembley, agora o Emerson Carioca de wildcard, enfim. Vamos ver, esse confronto vai ser muito interessante entre G3X e Capim, o último confronto do dia, pra gente ver aonde que o Capim pode chegar aí, se fazer um enfrentamento interessante. Pra mim aqui, dá um palpite rápido: vitória do Dendele, vitória da Loud, vitória da Fúria, vitória do Desimpedidos e vitória do G3X. Todos à esquerda eu acho que vão vencer, mas posso estar errado, provavelmente vou estar, mas enfim, vamos ver aí como é que vão decorrer esse jogo. Lembrando, hoje, segunda-feira, 31 de março, ocorre a segunda rodada, começando às 5 horas da tarde, beleza? E o destaque que eu falei para vocês, né, o último destaque do vídeo, é esta substituição de jogadores. A Fúria enfrenta o Real Elite, que não terá um dos seus principais jogadores, junto com o Lelete, podemos dizer assim, Lipão. Lipão está fora, então não irá jogar, vai fazer essa substituição. Lipão está fora da equipe da Fúria, uma baixa muito grande, né, para a equipe da Fúria, porque, querendo ou não, junto com o Lelete, muito entrosado, né? O entrosamento com o Lelete é muito grande. O Lipão foi eleito o melhor jogador do Futsal do mundo, né? Na temporada passada, em 2024. Então, ano passado, melhor dizendo, 2024 foi eleito o melhor jogador do mundo, de Futsal do mundo. E agora não está apto para esse próximo jogo. Acredito que seja a mesma situação do Kelvin, galera. Tá com desconforto, não vai querer forçar, vai levar, vai fazer exames. Então, vão preferir poupar o Lipão para esse jogo. Então, Lipão está fora do jogo da Fúria. Vai ocorrer essa substituição, beleza? Então, lembrando, hoje, segunda rodada, aí vamos ver quem será os vencedores. Lembrando, transmissão Casé TV e todos os outros, e YouTube da Kings League, né? Esses são os principais, mas aí vai ter canal de transmissão do Gaules, do K9, do Loud Coringa, da Fúria, tem acho que não pode pá, enfim, dos Impedidos também, enfim, vai ter em vários lugares essas transmissões aí. Você pode encontrar aí pelos streamings afora. Vale acompanhar, galera, muito legal essa primeira rodada, deu pra gente perceber legal os times aí, muitas provocações, a torcida compareceu em peso, os presidentes aflorados, assim, uma Kings League que promete muito, e foi só a primeira rodada, beleza? Então esse foi o nosso podcast. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Gostei muito do nosso primeiro vídeo, né? O pessoal gostou, engajou legal, então eu espero que agora vocês gostem desse aqui também. É um breve resumo do que aconteceu e do que pode acontecer agora nessa segunda rodada, beleza? Curte, deixa seu membro, se inscreva no canal. Se você puder virar membro, vire, deixe seu like, comente o que eu posso melhorar, o que eu não posso, o que você está achando desse nosso podcast. E é isso. Tamo junto, galera. Valeu, falou e fui.